Então, no desdobramento também falam-se do fio de prata, né? É essa ligação. É a conexão, é o seu perispírito que está vinculado ao seu corpo físico. Sim. Por isso que existe uma confusão que diz, quando o médium, o espírito do médium, o protetor do médium entrou. Não entra. Nada entra na gente. É bom que nós entendamos isso também. O médium fala, eu vou dar uma comunicação, o espírito do meu espírito protetor entrou na minha matéria. Não tem como. Não existe. É impossível. A matéria é sua, o espírito é teu. Você está ocupando o teu espaço. Não existem duas no mesmo espaço. Não existem dois corpos no mesmo espaço. É o seu corpo. Porque se ele entrou no seu corpo, você está morto. Você não está administrando o seu corpo. Mas nem no desdobramento você saiu e entrou? Dos desdobramentos você está projetando, você está lá, fica. Ninguém entra no seu corpo. Então como é que nós fazemos as nossas comunicações espirituais? Via mente. Mente do espírito, mente do perispírito, com a sua, e você fala. Não tem esse negócio de eliminar. A incorporação é um termo que nós falamos para facilitar a compreensão, mas não existe incorporação dele incorporar e me assumir o meu físico. Não existe isso. Você tem o seu espírito no seu corpo. Você está recebendo ondas eletromagnéticas do espírito do outro, que o seu perispírito capta e decodifica no seu cérebro e você fala. É assim que funciona. Nós temos uma ideia errada de que o espírito entrou. O obsessor entrou em mim. Não entra, não tem como. O seu espírito é seu. Ele está ligado muito fortemente na sua mente, subjugando o seu pensamento, subjugando sua vontade, falando e você repetindo. Você é uma caixa de ressonância, mas o seu corpo está lá, preenchido com o teu espírito. É seu. Não existe essa duplicidade do mesmo espaço. Não tem dois espíritos aqui dentro de mim. É o mesmo espírito. Alguns médicos ficam inconscientes e outros ficam conscientes. Quem fica inconsciente, o que acontece? Não existe uma inconsciência 100%. Não existe a inconsciência 100%. Ele tem uma vaga ideia, ele não tem noção de como está desenrolando os fatos. Mas ele sabe mais ou menos que alguma coisa está acontecendo. É interessante que às vezes você ouve o seu próprio discurso. Isso é muito comum. Você não está pensando em falar nada e você está falando um monte de coisa, uma porção, está fazendo um discurso e você fica prestando atenção naquele discurso e você é a mesma coisa. Interessante. Só alguns médicos que já viveram essa situação podem entender o que eu estou falando. Você ouvir o seu discurso é uma coisa interessante. Você não está pensando em falar aquilo. Mas a coisa está fluindo, você fica interessando, está acontecendo. Por que é? É simplesmente essa transmissão forte daquele espírito que se identifica com você é uma caixa de ressonância. Entendeu? Não existe total inconsciência. Existe uma inconsciência, mas ela quase que relativa. Entendeu? Ô Paulo, diga. Numa incorporação, principalmente nós chamamos caboclos, quando a gente incorpora essas entidades que são índios fortes, a gente sente aumentar o físico, aumentar o peito, aumentar a força. Então, essa é a influência daquele espírito para você, que o seu perispírito está captando a energia dele, e o senhor sente o quê? Toda a projeção que ele é, porque ele está emanando a sua energia como um todo. Não tem espíritos que vêm muito delicados, que falam suaves. A gente não se sente delicado, os médios sentem assim, aquela suavidade, aquela delicadeza, aquele carinho. E tem outros desse tipo, são aqueles determinados para determinados tipos de trabalho que vêm, chegam, qual é o problema? Não é? Então o senhor já chega aquele tipo de atitude. Por quê? Essa é a característica daquele espírito. Eu sou absorvo, o que nós absorvemos. Quando nós recebemos espírito, aí quando o outro acima de espíritos sofredores, a gente não sente todas as dores que ele tem. Ele está o quê? Emanando de si aquele que ele sente. Agora fala, espírito tem dor? O espírito não tem dor, mas ele guardou aquele conjunto mental e como tal ele alimenta aquilo e não sai daquilo.
Outras pessoas que não desencarnaram e veem ainda, eu estou preso, quem trabalha em desobsessão sabe disso, eu estou morrendo afogado, mas onde não tem água mais. Certa vez nós recebemos um espírito onde eu trabalho de um aviador, o avião estava caindo. Ele pedia socorro, o avião estava caindo. Ele ainda estava pensando que o avião estava caindo. Dá para deduzir que o avião caiu mesmo. Sim. Então, deixa eu ver, ele está fixado naquele quadro mental, desencarnou com aquela fixação. Quando o médium recebeu a aproximação desse espírito, captou a mesma fixação e transmitiu o quê? Que o avião estava caindo e pedindo socorro. Certo? Então, nós recebemos todo esse impacto. Isso é o impacto do espírito para nós. Mas não que nós estamos aqui recebendo aquilo dentro de nós. Entendeu? Então, as características nós absorvemos. Então, é muito importante esse trabalho de desobsessão, feito assim, particularmente porque o senhor imagina uma pessoa que não teve nenhum conhecimento, que não sabe de nada, de repente vai numa casa, vamos fazer uma antigamente, vamos fazer aqui a desobsessão, essa pessoa não volta nunca mais numa casa espírita. E vai dar volta lá na África para não passar aqui. De medo. Com a droga também, né? Com a droga também, com álcool, principalmente as pessoas, os viciados, os viciados em álcool, eles quando vão nos bares, eles não estão uma, duas, três, quatro, cinco, porque perto dele não existe um espírito, existem N espíritos sugando aquela emanação de álcool. Então logo cedo ele vai tomando álcool. Então é diferente do trabalho que você toma álcool uma vez por semana, de noite, um pouquinho só. Mas ele 24 horas por dia bebendo compulsivamente. Por quê? Aquela legião de espíritos perto dele, absorvendo toda aquela emanação etílica. Ele fica lá e fica bebendo. Enfim, este é o tipo de subjugação que ele não tem mais vontade para reagir. Independentemente disso, ele cria no corpo físico determinadas dependências. Aí você junta a dependência do corpo físico. Quanto mais você bebe, mais você quer beber. A indução desses espíritos compulsoriamente fazendo você beber mais. Então, se são esses dois fatores, dá o quê? A pessoa terminar morrendo por falta de... E quando desencarna, o que acontece? É mais um dentro daquele grupo a interferir em outros. E quando a pessoa faz um tratamento, por exemplo, de bebida, de droga... Tratamento de? Tratamento de bebida, de internar. Só tem aquela recaída porque aqueles espíritos estão juntos, fazendo a pessoa... Não é recaída, porque a bebida é uma doença. O seu corpo precisa daquilo. O fumante precisa daquilo. Ele não quer fumar, mas ele é compulsoriamente obrigado a fumar. O corpo pede. O álcool é igual. Então você precisa ter muita força de vontade para resistir àquele álcool, independentemente do fator espiritual que está ajudando. E quando uma pessoa tem recaída, porque ele não tem a sua força de vontade para superar aquilo. A pessoa não treina, aqueles problemas de reação por falta de bebida, por falta de droga, por falta disso, por falta daquilo, é o corpo pedindo. Se eu começo a beber um cálice, amanhã você já tem 2. Depois de 2, vira 3, e vai para 4, e vai para 5. Vai para 6, você não volta, porque um só não dá. 7 horas da manhã, o seu café qual que é? Bebida. Por quê? O corpo já pede, você já começa a tremer. Quando você toma bebida, aí você para de tremer. Aquela abstinência de 7 horas já foi o suficiente para te deixar completamente carente disso. Então existe esse fator físico e o fator espiritual. Fala. Então, o desdobramento inconsciente é quando a gente dorme e sonha, né? Sonho, sim. Na noite. Que, às vezes a gente se lembra do sonho, às vezes não. Por que acontece isso? E a gente, quando lembra do sonho, não lembra aquele sonho inteiro, ele lembra pedaços do sonho. O que é? Por que nós lembramos pedaços do sonho? Porque foi aquele, quando nós temos contato com alguém nos fala alguma coisa. Por exemplo, se sonhou falar, fulano de tal vai ganhar na loteria. Aquilo te deixou tão impactante que você guardou aquele troço. Ganhou na loteria.
Mas o resto, mas o sonho verdadeiro, aquele fulano de tal ganhou uma loteria, mas ele que quer ganhar a loteria, não vai ganhar coisa nenhuma. Não, você vai ganhar a loteria, mas você só lembrou metade da história, não viu a história toda. O outro que falou, ele queria ganhar a loteria, mas ele não vai ganhar. Se você só lembrou que ele vai ganhar a loteria, você parte. Então você tem pedaços do sonho. É isso que acontece com todos nós, temos pedaços. Na realidade, a doutrina espírita é a religião do futuro. É a religião do futuro. É a religião do terceiro milênio. É a religião do mundo de regeneração. Nós estamos agora nos adaptando a tal. Nós estamos nos adaptando aos primórdios dos conceitos evangélicos. Na realidade, nós nem entendemos bem quem foi Jesus. Não temos nem ideia do que significou Jesus para o planeta Terra. Nem compreendemos desde quando Jesus está tomando o planeta Terra. Nós nem sabemos nada a respeito disso. Estamos começando agora a engatinhar. Então, nós temos que estudar muito, quebrar paradigmas, mudarmos, porque dentro do conceito da doutrina espírita, a vida é uma simplicidade. Tudo mais é uma complexidade que nós, pela nossa ignorância, complicamos a nossa vida. A religião, a doutrina espírita, o cristianismo se reduz em duas coisas só. Ame ao próximo como a ti mesmo e faça ao próximo aquilo que você gostaria que fosse. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós estamos já nem mais necessitados de reencarnarmos. Nós somos isentos de reencarnar. Só isso. Vamos dizer aqui. Pode depois falar com a dona Zezé, ela caminha para aqui. Muita paz, muita luz, que Jesus seja presente em seus corações, ilumine as vossas mentes e os seus lábios.